Pessoal, tudo bem? Eu sou Elder, professor de História, e vamos trabalhar nessa aula um material que você já tem no seu celular, tá bom? Revoluções na Inglaterra. Então vamos lá. Inglaterra é um país da Europa. Revoluções. Revolução significa mudança, transformação. Por exemplo, em história, a gente estuda muito revolução. Revolução industrial. Nós vamos ver isso um pouquinho depois desse conteúdo. Revolução industrial é, resumidamente, o nascimento das primeiras indústrias. Isso aconteceu, inclusive, na Inglaterra. Antes do nascimento da indústria, a produção das mercadorias era feita com as mãos e com ferramentas. Com a Revolução Industrial, ocorreu uma transformação. Agora as mercadorias não são mais produzidas com as mãos ou ferramentas, mas com as máquinas, que produzem muito mais. Falou de revolução, falou de transformação. Vamos falar de uma transformação que aconteceu na Inglaterra. Por que é importante estudar o que aconteceu na Inglaterra? Está tão longe de mim? Engano seu, presta atenção. Os nossos objetivos são identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII. Estamos no século XXI, 20, 19, 18, 17. Nossa, há praticamente 4 séculos aconteceu esse negócio. Vamos falar então de política e vamos falar da sociedade na Inglaterra. Muito bem. Não sei se você conhece, se vocês conhecem, esse casal. Esse casamento ocorreu em 2018 na Inglaterra. Esse é o príncipe Henry, que casou-se com a Meghan. Essa mulher não vem de uma família real, por isso chamamos ela de plebeia. Esse é príncipe, neto da rainha da Inglaterra. Hoje, a Inglaterra é um reino. Junto com a Inglaterra, nós temos País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Esses 4 países fazem parte do Reino Unido. Quem é o chefe de Estado? A Rainha Elizabeth II. Percebam que a Inglaterra está numa ilha que nós chamamos de Grã-Bretanha. República da Irlanda é um país que não faz parte do Reino Unido. O Reino Unido, cuja rainha é Elizabeth II, é formado por 4 países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Mas eu tenho que te contar um segredo. Nenhum desses países que eu coloquei para você é governado pela rainha. Cada país tem o seu ministro, porque a rainha só tem um poder de fachada, é um poder tradicional. A rainha não manda em nada, essa é a verdade, mas nem sempre foi assim. Presta atenção. Vamos lá. Bom, meu Deus do céu, essa rainha muito poderosa, Rainha Elizabeth I, do século 16. Meu Deus, faz muito tempo. Nessa época, não só a rainha da Inglaterra, mas os reis de boa parte dos outros países da Europa tinham muito poder. Tinham tanto poder que nós falamos que o poder era absoluto. Absoluto, então, a monarquia inglesa era absolutista. Como assim monarquia? O Brasil não tem rei, não tem rainha, tem presidente da república. Então, república é uma forma de governo. Mas não existe no mundo só república. Tem monarquia, quando nós temos um rei ou rainha, um monarca ou uma monarca. No caso da Inglaterra, do século XVI, a rainha era Elizabeth I. Ela tinha muito poder.
Olha só como era a sociedade. Quando eu falo de sociedade, eu estou falando de pessoas. Ricos, pobres, classe média, sociedade indígena, sociedade de quilombos, que são de descendência afro, tem uma relação com a África. Então, quando eu falo de sociedade, eu estou falando de grupo de pessoas. Podem viver no mesmo país, mas cada grupo tem as suas próprias características. Por exemplo, lá na Inglaterra do século XVI. Eu vou colocar aqui 3 grupos muito importantes. Eu não vou colocar a maior parte da população que era de camponeses, artesãos. Tudo bem? Camponês trabalha com a agricultura, trabalha no campo. Eu trouxe para vocês o que nos interessa desta sociedade que vai passar por uma revolução, por uma transformação política. Burguesia, gentry e yeoman. Nossa Senhora, que estranho! Burguesia. Eu quero que você preste atenção aqui. Não se esqueça jamais, no 8º ano você vai ouvir falar muito de burguesia. Burguesia é um grupo de pessoas, um grupo social. Comerciantes, banqueiros, empresários de pequenas oficinas que produziam armadura, produziam tecido, roupa, produziam vidro, produziam móveis, etc. Burguesia é o grupo social que está em busca do dinheiro, do lucro. E este grupo social, esta tal de burguesia, vai transformar a Inglaterra. O rei, lembra a rainha Elizabeth I tinha muito poder? Esta revolução, a burguesia vai tirar o poder da rainha, na época o rei, que eu vou mostrar para vocês, e ela pegou o poder para ela. Prestem atenção. Como eu falei, existia um grupo de camponeses, um grupo muito grande de camponeses na Inglaterra. Trabalhavam com a agricultura de subsistência. Subsistência, eles produziam os alimentos para a sua sobrevivência. Mas aconteceu uma mudança na Inglaterra. As ovelhas estão agora ocupando o lugar dos alimentos para essas pessoas pobres. Essas pessoas pobres tiveram que sair do campo, foram para a cidade e muitas morreram de fome. Por quê? Porque esses caras, que são grandes proprietários, também ligados à burguesia, vão começar a criar ovelhas. Da ovelha eu tiro a lã, da lã eu produzo tecidos. A burguesia e esse grupo aqui de proprietários vão se enriquecer mais ainda. E coitado dos camponeses, pobres e miseráveis, já eram pobres, vão sair do campo e vão tentar um trabalho como empregados nas cidades. Isso está acontecendo na Inglaterra. Sem terra onde plantar ou criar, os camponeses vagavam pelas estradas ou iam para as cidades trabalhar por baixíssimos salários. Então vamos lá. Presta atenção. Quando eu falo de monarquia, eu falo de monarca, pode ser homem, pode ser mulher, rainha, pode ser rei. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Com a morte de Elizabeth I, aquela rainha poderosa, seu primo Jaime, rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra como Jaime I, dando início à dinastia Stuart. Presta atenção, a rainha Elizabeth I era da dinastia Tudor. O que é dinastia? Dinastia é um grupo, uma família que se mantém no poder por gerações e gerações. Morreu Elizabeth, não tinha filho. Quem assumiu foi seu primo. Então mudou a família, mudou a dinastia. Então dinastia tem a ver com uma família que se mantém no poder por gerações, até que não haja mais nenhum descendente. Tudo bem? Então vamos lá. Olha a situação da Inglaterra. A Inglaterra desta época, morreu Elizabeth, assumiu Jaime.
Jaime I, a Inglaterra estava cheia de conflitos. Conflitos religiosos. Por quê? Porque a burguesia e a gentry, que são proprietários de terra, esses caras eram puritanos. É uma religião, tá bom? Um tipo de religião. E do outro lado nós temos anglicanos e católicos, a alta nobreza e os reis da Inglaterra. Nós temos então 3 religiões na Inglaterra desta época: católicos, anglicanos e puritanos. Além desse conflito entre puritanos, em sua maioria burgueses, contra anglicanos e católicos, nós temos de outro lado conflitos políticos. A burguesia e a gentry fazia parte da Câmara dos Comuns. A alta nobreza, os grandes proprietários, donos de fazendas, etc., etc., faziam parte da Câmara dos Lordes. Era uma assembleia, era outra assembleia. Pensa na Câmara dos Deputados no Brasil e pensa na Câmara dos Senadores. É mais ou menos isso. Nós temos aqui a Câmara, por exemplo, dos Senadores e nós temos aqui a Câmara dos Deputados. A burguesia não gosta da nobreza, da alta nobreza. Então vamos lá. O que é puritanismo? Lembra que eu falei que os puritanos são de uma religião? Puritanismo, ramo do protestantismo, que tem como principal líder o reformador João Calvino. Puritanismo, então, é uma religião cristã. Todas elas acreditam em Cristo, só que essa de uma maneira, essa de outra, essa de outra. Anglicanismo é uma religião que foi fundada na Inglaterra pelo pai da Elizabeth I, o cara chamava Henrique VIII. Segunda religião. Terceira religião, catolicismo. Vocês conhecem aqui no Brasil o catolicismo. No Brasil, não é comum você encontrar alguém anglicano nem puritano. Você vê isso aqui mais na Europa. Então vamos lá. Bom, o que foi a Revolução Inglesa? Depois você lê esse material com mais cuidado. A Revolução Inglesa foi o conflito entre a burguesia e a gentry e os reis da Inglaterra. A burguesia, representada por esse cara chamado Oliver Cromwell. Esse cara mandou matar esse rei, Carlos I. Aconteceu uma guerra entre a burguesia e a gentry e os seus soldados, que nós vamos falar, os soldados do parlamento. Lembra que eu falei da Câmara dos Deputados? É isso, o parlamento. A Câmara dos Deputados aqui na Inglaterra queria poder, mas o poder estava nas mãos do rei, porque esses caras eram absolutos, não dividiam poder com ninguém. A burguesia queria poder político, então entrou numa guerra contra o rei. E esse cara vai mandar cortar a cabeça do rei. É o primeiro rei que perde a cabeça na Europa por ordem de alguém, membro do parlamento. A Revolução Puritana é a primeira revolução na Inglaterra. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar revoluções inglesas? A primeira é essa, Revolução Puritana ou Guerra Civil. Por que puritana? Porque quem fez a revolução é a burguesia, e a burguesia é puritana. São cristãos puritanos que não gostam de cristãos anglicanos. O que aconteceu? A revolução foi uma guerra entre a burguesia, que está no parlamento, os deputados, contra o rei, contra a alta nobreza. Esses caras, eles eram chamados de cabeças redondas, esses caras cavaleiros. Muito bem, olha o que aconteceu. O rei perdendo a cabeça. Olha aqui, uma pessoa segurando a cabeça do rei. Esse quadro mostra a execução de Charles
I, Carlos I. Aqui está Oliver Cromwell, o chefe do parlamento, o líder da burguesia. O que é a Revolução Puritana? O que são as revoluções inglesas? Os reis que tinham muito poder, agora não terão mais poder. Quem terá poder será a burguesia. Lembra dos comerciantes, banqueiros, empresários? E é assim até hoje. A rainha Elizabeth II da Inglaterra não manda. Quem comanda o país é o parlamento. Essa Câmara, com esses deputados. Na verdade, quem governa é o primeiro-ministro, a pessoa mais importante do governo, lá na Inglaterra. Muito bem, nós vamos trabalhando isso e eu vou tirando as suas dúvidas conforme vamos trabalhando esses vídeos, tudo bem? Um abraço!